Em entrevista exclusiva ao repórter Bruno Pinheiro, o vice-presidente da República e senador eleito Hamilton Mourão alertou para os efeitos negativos da PEC Fura-Teto e também da mudança na lei das estatais, defendidas pelo PT. Vamos acompanhar. Quando nós vemos essa PEC que foi aprovada inicialmente no Senado e agora está parada lá na Câmara, a tal da PEC da gastança, a gente sabe que não há espaço, né, orçamentário para isso, e que isso só vai gerar dívida, isso só vai fazer elevar os juros, isso vai desvalorizar a moeda e no final das contas vai penalizar as pessoas com quem a gente deseja, as pessoas com quem a gente deseja apoiar, que são os mais pobres, né? Então, medidas dessa natureza terão, vamos dizer assim, o meu franco repúdio. A própria questão da alteração das leis das estatais, que praticamente nos tira da OCDE, né? Uma mudança assim absurda, porque troca de 36 meses para 30 dias. Eu tenho até falado jocosamente, poderiam ter pelo menos preservado o número, né? 36 meses, 36 dias, para ficar alguma coisa coerente. Então, essas medidas terão, né, a minha oposição severa. E para o vice-presidente da República, os protestos nas portas dos quartéis respeitam a Constituição, mas ocorrem em momento errado. Toda manifestação que for ordeira e pacífica, né, mesmo que determinadas palavras de ordem que sejam colocadas lá nessa manifestação não sejam aquelas que a gente considera democraticamente corretas, né? Mas sendo ordeira e pacífica, se eu quero levantar um cartaz de SOS Forças Armadas, ok, não é? Porque do outro lado tem gente que levanta cartaz com a força e o martelo, não é? Defendendo regimes que mataram mais de 100 milhões de pessoas aí na história da humanidade, e é um direito à livre expressão, não é? Então, mas acho que hoje essas manifestações estão ocorrendo num momento errado, não é? A manifestação teria que ter ocorrido no momento em que a Suprema Corte, não é, não só liberou das condenações o ex-presidente Lula, mas como o lavou, né? Anulou os processos dizendo que eles não podiam ter sido julgados em Curitiba e deveriam ter sido julgados em Brasília, 5 anos depois que esses processos tiveram seu início. Ou seja, é algo que foi uma manobra jurídica, então naquele momento a população devia ter se manifestado. E a nossa reportagem, Hamilton Mourão, afirmou que o Supremo Tribunal Federal erra ao determinar prisões levando em conta apenas manifestações em redes sociais. Vamos acompanhar. O que nós vemos nitidamente é a lei sendo interpretada de uma forma totalmente enviesada, não é? Alargada, né? Considerando muitas vezes gente que não é uma ameaça real e imediata, mas considerando que sejam ameaças reais e imediatas, não é? Prendendo parlamentares, calando a boca de pessoas que se manifestam pelas redes sociais, não é? E que não têm, vamos dizer assim, capacidade de mudar o sistema que nós vivemos. Análise e opinião, Jorge Serrão. Em resumo, o vice-presidente da República disse ao nosso repórter, alertou para o risco da PEC Fura-Teto, também a mudança na lei das estatais, falou das manifestações, que elas não estão erradas, mas estão acontecendo no momento errado. Por fim, falou da postura atual das altas cortes, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Resumindo a ópera, Hamilton Mourão está preparando-se para ser um dos principais opositores ao governo de Luiz Inácio da Silva, assumindo a vaga de senador pelo Rio Grande do Sul. Ele vem com a vantagem de ter sido vice do Bolsonaro, de ser general de exército, e as Forças Armadas tendem a sofrer muito na nova gestão petista, e Mourão está fazendo a linha de defesa coerente daquilo que tem que ser o papel de retomada do Senado. O Senado tem que ter um protagonismo para reequilibrar as relações institucionais no Brasil e não viver a total omissão que vem passando no atual momento político brasileiro de extrema gravidade. Agora, Vilela, de você eu quero ouvir especificamente o último trecho da entrevista de Hamilton Mourão, em que ele se mostra contrário a prisões, à criminalização de opiniões, de falas que são expostas nas redes sociais. Hoje a vida está nas redes sociais, né? Muito se passa nas redes sociais. Qual sua opinião a respeito disso? É preciso que haja um controle ou não do que se passa nas redes? Olha, Lívia, nós temos a liberdade de expressão como um dos elementos constitucionais mais importantes do Estado brasileiro e da nossa Constituição. A liberdade de expressão, ela se dá hoje em dia nas reuniões públicas, nos diálogos e especialmente nas redes sociais,
que atualmente é a forma como nós, cidadãos, nos comunicamos com o maior número de pessoas. Essa liberdade, ela tem que ser garantida constitucionalmente. E eventuais abusos, eventuais excessos, aí sim podem ser objeto de uma ação, de eventual investigação. Agora, a simples manifestação de ideias, pacífica e ordeira, não pode ser criminalizada. Nesse ponto, o general Mourão foi muito bem na sua entrevista.